De Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Hoje é a segunda parte daquele estudo que nós começamos semana passada. Tem um título de Escola, um lugar de guerra cultural e espiritual. Certo? Então a segunda parte a gente vai tratar hoje. Vou fazer uma introdução aqui sobre o que é educação, vou explicar por que daqui a pouco, tá? Então Lucas 5, verso 36, diz assim: E disse-lhes também uma parábola: Ninguém deita um pedaço de roupa nova para a coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós damos graças a Ti pela Tua palavra, porque ela nos conduz em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E não seria diferente na educação, a nossa e a dos nossos filhos. Por isso rogamos que o Teu Espírito seja conosco, abençoe a nossa mente, Senhor Deus, nos faça ter o desejo verdadeiro pela busca, Senhor Deus, daquilo que o Senhor revelou na Tua palavra, que é a verdade, e que nós possamos apreendê-la e pô-la em prática, Senhor, não apenas para nós, mas para o nosso próximo. Pedimos isso em Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Dado que nós fomos colocados, dentro de uma sociedade, nada do que nós pensamos, nada do que nós, da forma como nós agimos, é neutro. Você nem pensa de uma forma independente completamente, nem você age de uma forma completamente independente. Porque nós vivemos dentro de um contexto e várias forças ao nosso redor, elas nos pressionam e nos dirigem para o que nós vamos fazer e o que nós vamos pensar. Por isso, irmãos, é tão importante saber quais são essas forças, quais são as pressões, identificá-las e só então tomar a decisão de qual caminho nós devemos seguir. Eu estou falando isso porque na educação isso é algo que nós precisamos estar atentos e conscientes. Nossa educação ela não foi feita num vácuo, ela foi feita dentro de um contexto. Então você tem uma família, você foi criado numa determinada estrutura familiar, você foi criado dentro de uma determinada estrutura política, econômica, numa estrutura cultural, e todas essas forças lhe influenciam, além da genética, além da religião, tudo isso influencia a nossa educação e a formação do nosso caráter. Então eu não posso simplesmente achar que eu fui educado do nada e por isso eu sou o que sou, independentemente do que está ao meu redor. Então se isso não aconteceu comigo, provavelmente não vai acontecer também com o meu filho. Os meus filhos eles precisam estar conscientes dessas forças que estão ao nosso redor. No caso, os pais, antes deles, precisam estar conscientes de tudo isso, para que a gente não seja mergulhado numa escravidão da ignorância. Nós já tratamos disso aqui. Então é preciso estar consciente para poder se educar e educar o próximo. Nós já tivemos essa noção e hoje eu estou voltando um pouco ao assunto para tentar nos desintoxicar de alguns conceitos que estão ao nosso redor. Por que eu estou dizendo isso? Desde que a gente começou a falar sobre escola, sobre educação cristã e sobre o projeto da igreja, uma das perguntas mais frequentes que eu ouço em relação a currículo, em relação a diploma, no sentido de uma verificação estatal, e em relação à forma dessa escola, se essa escola vai ter a forma de uma escola regular. E
E por que nós pensamos assim? É imprescindível nós estarmos conscientes do porquê nós pensamos assim. Por que essas perguntas são tão frequentes? Porque já nos foi concebida uma forma de escola, já nos foi colocado um currículo que precisa ser seguido, né, uma estrutura básica, e que se não for assim, se não houver uma verificação do Estado, então a educação não é válida. Né? Uma das piores coisas que existe numa pessoa é pensar de uma forma e não saber porque pensa daquela forma. Porque ela vai ser levada. Ela não tem consciência de onde ela tirou isso. Então nós temos um conceito a respeito de escola que a gente não sabe de onde a gente tirou. Mas a gente sabe que é assim. Né? Se a gente pedir uma definição, ninguém sabe de onde veio. Parece que a vida inteira a escola foi dessa forma. E não foi, irmãos. Esse conceito de escola que nós temos aí tem o quê? 1,5 século, 2 séculos. Um pouco mais, um pouco menos, nada mais do que isso. E há quantos milhares de anos existe educação? E nunca se falou escola nessa estrutura. Então eu preciso, né, antes de me preocupar em como é que vai ser o currículo da nossa escola, se ela vai ter uma verificação do Estado ou não, eu preciso me preocupar com o objetivo da escola. Ela vai ensinar ou não? Ela vai educar ou não? Essa é a questão. E para que eu possa saber se essa escola educa ou não, eu preciso saber primeiro o que é educação. Como é formada a educação. Né? Então, comecei a pesquisar sobre isso, né? Li alguns trechos de livros, assisti várias aulas, e uma delas me chamou muita atenção a respeito de uma definição específica do que é educação cristã. E me veio à mente esse texto, o texto da parábola de Lucas 5, a partir do verso 36 até o verso 39. Quando Cristo nos diz que nós não podemos colocar um remendo de roupa nova, um tecido novo, numa roupa velha. Por quê? Porque a textura e a resistência de um tecido novo é diferente da textura e da resistência de um tecido velho. Se você fizer esse tipo de remendo, com a continuidade do tempo, o tecido novo, que é mais grosso, ele é mais resistente, ele vai rasgar o tecido antigo. Então não se faz assim. A segunda imagem que Cristo propõe é a ideia do vinho novo em odre velho. Para quem conhece o mínimo de vinho, sabe que os vinhos são conservados em odres de madeira, e esses odres eles precisam ser colocados vinho novo em odre novo e vinho velho em odre velho. Por quê? Porque quando o vinho vai fermentando, vai se expandindo, o odre novo, ele acompanha essa expansão até determinado ponto que ele chega no máximo de dilatação. E dali ele não passa, mas o vinho também já chegou no ponto dele. Quando você bota um vinho novo no odre velho, o que acontece é que o odre ele vai receber a expansão, mas ele não tem mais capacidade elástica e ele vai romper. Então, ambas as imagens dizem praticamente a mesma coisa. Você não pode conciliar duas coisas diferentes sobre a mesma carga. É impossível. Isso não vai funcionar. Então, não dá para pegar a estrutura da escola moderna e querer introduzi-la na estrutura da escola clássica. E a gente vai falar aqui sobre o que é clássico ainda. Então não dá para a gente conciliar. Ou a gente se desintoxica disso e diz assim, peraí, olha, tudo que eu ouvi de escola, se fosse bom até hoje, a gente não precisava estar tendo uma escola aqui dentro da igreja. Então, porque não apenas a metodologia, nem o conteúdo está errado, mas a forma está errada também. A gente precisa parar e dizer assim, olha, eu não sei nada do que é escola. Eu preciso reaprender, nos desintoxicar. Isso é o que acontece com a igreja também. Os irmãos devem lembrar do dia que chegaram aqui na igreja, e a não ser que foram seres especiais descidos diretamente do céu, ou vindo de outra igreja reformada, perceberam que é diferente, ou não? E que nós, quando viemos de outras igrejas, trouxemos conceitos arraigados na nossa alma, sobre os quais nós dizíamos o que é igreja, o que é louvor, o que é pregação, o que é ensino. E fomos confrontados aqui com conceitos completamente distintos.
E vocês só estão aqui hoje porque vocês decidiram nesse momento dizer: eu não sabia o que era igreja. Não é que aquela outra não seja igreja, é porque os conceitos são muito distintos. E eu preciso reaprender. Só fica aqui nessa igreja quem passou por esse processo. Todos os demais saíram. Quem não está aqui é porque ou viajou, ou se mudou, ou porque entendeu que esse conceito de igreja não cabe para mim. Todos os demais precisaram se desintoxicar de uma velha forma e conteúdo para reaprender tudo praticamente do zero. Isso vai ter que acontecer com a escola, senão a gente não vai muito longe. Se nós tivermos toda hora preocupação em saber se o Estado vai permitir ou não, se o Estado vai validar ou não, se o currículo vai ser o do MEC ou não, a gente não vai para canto nenhum. Porque se for para fazer uma escola igual às outras, a gente para por aqui, né? A gente precisa parar. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que eu sei exatamente o que a gente vai fazer, né? Para quem acha que o conselho sabe exatamente o que vai fazer, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: o caminho. O caminho é a Escritura. O caminho é a história da igreja. Como é que a igreja lidou com esses casos? Então a gente não está tateando no escuro. Nós temos um caminho, nós temos um norte e nós estamos estudando para isso. Mas uma coisa nós sabemos, com certeza, vai ser totalmente diferente do que você conhece a respeito de escola. Certo? Para falar de escola, para falar de educação, a gente precisa saber como é que a educação é estruturada, de modo clássico. E quando eu falo clássico, eu não quero dizer clássico no sentido grego, né? Porque se você vai para uma aula de um instituto conservador, como é o caso do Instituto Borborema, de quem eu sou um grande admirador, né? O Instituto Borborema faz um trabalho fantástico na nossa cidade, para o mundo todo. Mas você percebe que conteúdo bom, forma boa, mas objetivos são distintos nossos. Eles falam em Deus, eles têm a Escritura e a lei de Deus como base, mas quando eles vão tratar a respeito, por exemplo, da leitura de Aristóteles, de Cícero, de Shakespeare, o formato que eles dão a essa busca pela compreensão da verdade é você aprender a ler esses autores para se educar melhor e, consequentemente, educar sua alma, né? Me parece, eu posso estar errado, mas o que me parece é que é algo muito behaviorista, ou seja, é muito comportamental, é mudança de comportamento que vai lhe mudar espiritualmente, né? Até por conta da teologia que eles têm, que é muito voltada às obras. Nós não estamos aqui para aprender ou ensinar os nossos filhos a lerem Aristóteles, Cícero, Homero, Shakespeare, simplesmente para serem bons leitores. Mas eles precisam aprender disso, além da Escritura e dos documentos de fé, para a glória de Deus. Para serem não como esses homens, mas para serem como Cristo. Naquilo que esses homens apontam de bom na literatura para Cristo. Certo? Então, nós não queremos ser uma escola grega clássica. Né? Até porque os gregos não são os inventores da escola clássica. A escola clássica é anterior, está lá dentro do judaísmo, dentro das nossas bases da fé. O que os gregos fizeram foi se apoderar de parte dessa verdade, a qual o apóstolo Paulo, num ensaio com os gregos, lá em Atos 17, abra comigo, por favor. Os gregos tinham um excelente ímpeto pela busca da verdade na filosofia, né? Ou seja, a parte da boa teologia, não que eles não tivessem teologia, mas a parte da boa teologia. E o apóstolo Paulo, quando se encontra com eles e tem a oportunidade de falar, no verso 30, ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ele está falando aqui para os filósofos, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez.
E assim Paulo saiu do meio deles. Esse foi o final do discurso do apóstolo Paulo. Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância de vocês, ou seja, até hoje vocês eram um bando de ignorantes. Ele tá chamando os maiores filósofos da época de ignorantes. Por quê? Porque desprezavam Cristo nos seus estudos. Portanto, toda escola ou todo estudo que despreza Cristo não é educação, é ignorância. Não é inteligência, é ignorância. Nós precisamos resgatar isso, certo? Não é buscar ler literatura clássica para formar grandes leitores e escritores na igreja. Não. Mas que sejam bons servos de Deus, inclusive sendo bons escritores, bons médicos, bons engenheiros. Mas tudo para a glória de Deus, certo? Então isso precisa ficar muito claro. Nós não queremos ser uma escola moderna e não queremos ser uma escola clássica grega. Nós queremos ser uma escola clássica pactual, ou seja, dentro da aliança do Senhor, buscando, visando a glória de Deus. Tá bom? Qual é a estrutura, então, dessa educação? Né? Veja, um homem ele é dividido basicamente, né, no que tange a busca pela compreensão, em intelecto, vontade e memória. São as três bases do homem: intelecto, vontade e memória. O que é um sujeito inteligente? Né? Não é o sujeito que tem capacidade simplesmente de resolver problema. Né? Os filósofos diziam que inteligência é a capacidade de distinguir as coisas. Você precisa saber distinguir uma coisa da outra. Né? E isso sempre não a parte da moral, mas moralmente falando. Quando é que o sujeito é inteligente? Quando é sábio. Veja, a Bíblia diz, o princípio da sabedoria qual é? O temor a Deus. Não é o temor a Deus. Então, qualquer sujeito que não tem temor a Deus não é sábio, é ignorante. Foi o que Paulo disse a respeito dos atenienses: vocês são um bando de ignorantes, porque vocês sabem muito, mas desprezam Deus, que é a base da sabedoria. Então, o intelecto, a inteligência, né, que é formada, essa palavra, ela é formada por três palavras em latim, né, inter de dentro, né, legeria, que o aprendizado, né? E ente, né? O ente, o ser. Então, você internalizar a verdade, o estudo da verdade a respeito daquele ser. Então, você precisa ver uma coisa externamente, apreender aquilo ali como verdade e então formar um conceito a respeito, distinguindo uma coisa da outra. Por exemplo, quando eu olhar para isso aqui, por que eu sou inteligente nesse sentido aqui? Porque eu olhei para isso e disse: isso aqui é um celular. Parece óbvio, mas não parece tanto hoje, né? Porque você olha para uma mulher e você agora não pode dizer que é mulher, né? Eu vi ontem um meme fantástico, né? A mulher estava fazendo ultrassom, uma grávida, aí a mãe perguntou: é menine ou menine? Aí a médica disse: é menine. Né? Aí lá, que coisa boa. Porque não tem essa discussão hoje sobre, né, como é que é dado o nome? Linguagem neutra. A linguagem neutra, os pronomes neutros, né? Os pronomes opressores, né? Então, é menino ou menina? É menine. Quer dizer, antes não, você olhava, não, aqui é menino. Por quê? Porque eu vejo, né, o que está fora de mim, o ente que está fora de mim, intelijo na minha mente que aquilo ali é a verdade. Então, quando eu consigo pegar algo fora e tomá-lo como verdade, isso eu sou uma pessoa inteligente. Logo, todas as pessoas que olham para um homem e dizem: não posso dizer que é homem, sendo que tudo que um homem está ali claramente identificado, então essa pessoa não é uma pessoa inteligente, ela é o quê? Ela é burra. É um oligofrênico, né? É um ignorante. Uma pessoa que olha para um copo d'água e diz: aqui eu não sei se isso é um copo d'água, nós precisamos refletir a respeito. Depende da perspectiva. Não depende da perspectiva. Isso é um copo d'água e acabou. Não há discussão filosófica a esse respeito.
Porque senão é um bando de ignorante. Então a inteligência, né, que é essa capacidade do homem de discernir certo e errado, eu preciso ver o que está lá fora, apreender como verdade e tê-lo como verdade. Por exemplo, a nossa fé é racional. Deus disse assim: Adão, está aqui o jardim, você pode comer de todos os frutos, mas esse aqui não. Você entendeu? Entendi, esse aqui é o fruto proibido. O que estava fora dele, ele aprendeu como verdade de Deus, que ele não deveria comer. É tanto que Eva sabia exatamente isso. Quando a serpente a questionou, ela repetiu as palavras de Adão. Né? Ela inteligiu, muito embora ela tenha distorcido um pouco, mas ela inteligiu. A inteligência, ela só tem essa capacidade porque ela está ligada diretamente à verdade. O que é um ser inteligente? É o que discerne uma coisa da outra a respeito da verdade. Qualquer pessoa que define uma coisa, um ser, de um modo que não corresponde à realidade, essa pessoa não é inteligente. Não é inteligente. O segundo ponto é que, além de inteligência, nós temos vontade. Né? E essa vontade, se for uma vontade que vai exaltar as coisas de Deus, ela é uma vontade para o bem. Ela é uma vontade para o bem. O que é o bom? É o que Deus diz que é bom. O que é a verdade? Deus é a verdade. Então, o que é um homem inteligente? É o que não despreza Deus e passa a discernir as coisas sempre em referência a Deus. Deus é seu referente. Daí, a vontade dele passa a ser aquilo que Deus disse que é bom. E a vontade dele precisa ser reprimida para aquilo que Deus disse que é ruim. Minha vontade precisa ser governada pela minha inteligência, certo? Não a inteligência sozinha, mas a inteligência submetida a Cristo. Era o que Adão tinha. Adão tinha, quando Eclesiastes 7:29 diz que Adão era homem reto, é porque a inteligência de Adão, a racionalidade de Adão, estava submissa, né, à verdade posta diante dele. Ele olhava para um macaco e dizia: é macaco. Ele olhava para um gato e dizia: é gato. É tanto que ele deu nomes. Não é ironia, não. Eu estou falando uma coisa muito séria. O fato dele dar nome a cada coisa correspondente à sua espécie é de muita inteligência de Adão. E enquanto ele permaneceu nessa atitude de sua inteligência, sua razão está subordinada a Cristo, a Deus, todas as suas faculdades, as suas vontades, eram vontades para Deus, ou conforme a lei de Deus. Desde que o homem pecou, as suas vontades passaram a ser em desconformidade para com Deus. É tanto que quando ele peca, ele e a esposa, a primeira coisa que ele faz é fugir de Deus. Que a vontade dele já não era mais estar na presença de Deus. Já que a razão dele não se subordinou à razão de Deus. Quando a serpente disse: o que Deus tem medo é que vocês sejam iguais a Ele. Em quê? Em sabedoria. Ele não quer que vocês saibam. Veja, Deus não quer que vocês sejam inteligentes, discernam o bem do mal. Só que não é verdade isso. Deus já havia dito que a distinção de bem e mal. O que é bom? Obedecer. O que é ruim? Comer do fruto. Estava entregue ali, bondade, né? O que é inteligência, a distinção de uma coisa da outra, e a boa vontade, que é fazer a vontade de Deus e não a vontade do próprio homem. Ele deu a inteligência ao homem. E por fim, vem a memória. Você tem inteligência, depois você tem a vontade e por fim a memória. Que é o que me faz pensar naquilo que eu aprendi como verdade, nas vontades que precisam ser coordenadas a respeito de Deus. Então eu trago isso à memória para que eu possa buscar o que é belo. O que é belo? O que é a beleza? A beleza é a união da inteligência com a bondade. O que é uma coisa boa? É uma coisa racional, né? O que é uma coisa bela? Uma coisa racional e uma coisa boa.
Quem é que diz que uma coisa é racional e boa? Deus. Então, quando eu olho para a criação e vejo o sol se pondo, aquilo ali é belo, porque é bom. Deus disse que tudo que ele fez é bom. E aquilo é racional, aquilo está dentro de todo um sistema que funciona, né, exatamente como Deus o fez funcionar. Então é belo porque é bom e é inteligível. Quer falar, Yuri? Certo? Então, o intelecto está para a verdade, a vontade está para o que é bom e a memória está para a beleza. Eu trago à memória as coisas que são belas. Né? Se eu pedir a vocês agora para pensar em uma coisa boa, bela, vocês vão trazer na memória. Quando eu uno todas essas coisas, ou seja, minha inteligência, ela se subordina ao que é verdadeiro, a minha vontade se subordina ao que é bom e a minha memória busca o que é belo, eu tenho o que é chamado de ser íntegro, ou ser completo. O que é integridade? Integridade é a harmonia entre o que eu sou internamente e o que eu sou externamente. É o que a gente chama de piedade. É a prática da santidade. Então, se eu estiver sozinho ou se eu estiver numa multidão, eu sou a mesma pessoa. É tão estranho, por exemplo, quando a pessoa fala em público, né? Um palestrante, um coach, um pastor. Você encontra a pessoa no meio da rua, é aquela pessoa mais simples do mundo. Quando ele sobe no lugar onde ele vai falar, é um personagem. Isso não é íntegro. Porque ele não é em público o que ele é em particular. Por que o cara tem que macaquear para falar em público? Me explica aí, que eu não entendo esse negócio. Por que tem que fazer tanta caras e bocas e tanta... Não precisa. Precisa ser íntegro. Ou seja, o que eu sou interiormente, eu sou exteriormente. E a definição grega, né, para integridade é paideia, que foi uma palavra que a gente já tratou aqui várias vezes. Que tem várias traduções, mas uma delas é educação. A educação é a formação do ser íntegro, completo. Inteligência, vontade e memória. Para buscar verdade, bondade e beleza. Certo? Então, quando a gente parte desse pressuposto, a educação ela vira uma coisa maravilhosa, porque eu vou me preocupar agora com o MEC, meu Deus do céu, que é o MEC nessa história? Quem é o governo federal? Eu preciso buscar o que é verdadeiro. Eu preciso buscar o que é bom, eu preciso buscar o que é belo. Então, essas coisas não estão postas na educação moderna. Não estão, irmãos. O que os homens estão aprendendo hoje é o que é mentira. A vontade é para o que é mal. E a memória só traz coisa ruim na cabeça. Então, esse tipo de educação nós precisamos, em primeiro lugar, zerar. E começar tudo de novo. Quer falar? Acho que uma das coisas que está dentro assim, né, da cultura das pessoas assim, que têm filhos e tudo, acho que é um certo medo, digamos, da criança, por não estar no ensino regular, tipo, não alcançar, digamos, pontuações e notas e passar em determinados concursos, provas, entendeu? Acho isso, assim, talvez não seja nem consciente isso, mas algo que foi sendo colocado, entendeu? Perfeito. Mas ao contrário, assim, várias experiências dizem que as pessoas que têm essa educação mais clássica em casa, pelo contrário, elas se dão banho. A gente deve pensar o seguinte: se pessoas que estudam nessas escolas passam no vestibular, então quem está numa escola cristã, ela vai brincar com o vestibular. É uma mudança de forma. Vai tirar a onda com a cara do pessoal que fez aquela prova ali, porque aquilo ali é uma bobagem. Qual o texto da Bíblia que fala que da inteligência obscurecida em Romanos, né? Mas que Deus ele fala de pessoas inteligentes. Isso, é Romanos 1. Romanos 1. Eles vão ficando com a mente deles vai ficando obscurecida, né? Obscureceu-se-lhes o entendimento.
por conta da idolatria, ou seja, porque desprezaram Deus. Toda a educação hoje é baseada nisso. Primeiro, o que é que a gente faz? Tira Deus. Depois a gente faz outras coisas, né? Vamos destruir tudo que... Isso aqui foi básico na chamada Escola de Frankfurt. Eu vou lembrar os irmãos aqui. A Escola de Frankfurt foi formada após a Segunda Guerra Mundial com um único objetivo. Depois que eles perceberam que a guerra não é por meio de armas, mas a guerra é cultural, então eles começaram a atacar, fizeram um grupo de estudos que depois virou essa escola, né? E essa escola ela formou uma geração que veio dar, por exemplo, um grande exemplo da Escola de Frankfurt, Tabata Amaral. Não que ela tenha estudado lá, mas ela eu acho que é uma encarnação da Escola de Frankfurt, que é a revolução completa na educação. Você retira todos os fundamentos que você tinha até agora, destrói, não se sabe o que você vai colocar, né, no lugar, mas eles esperam que vai vir o Messias do nada, né? Eles vão destruir primeiro. O grande objetivo é esse, destruir a cultura que se existia para reconstruir do nada, não se sabe o quê, né? Aí você tem aqui no Brasil o Instituto Lema, aí você tem no Brasil pessoas adorando o Deus Paulo Freire. Esses caras são engodos, rapaz. São charlatões. Pois não. Só para a gente ter ideia, né? Essas mesmas pessoas sabem que tem que destruir para construir algo novo. E muitas vezes os cristãos não têm essa coragem necessária para destruir. Porque, claro, super difícil, né? Eles tinham um movimento coletivista para isso, de força. Mas eles sabem que tem que destruir para reconstruir algo. Uma outra questão que me fez lembrar é como o senhor fala, né? De inteligência, vontade e memória. Foi o que faltou exatamente ao Papa na discussão agora da união afetiva, união civil e o casamento, né? E uma das discussões que eu estava vendo hoje com um professor era exatamente ele colocando, veja bem, o discurso dele está muito coerente. Ele não quis falar exatamente o que as pessoas estão dizendo, né? Que a mídia está tentando colocar. Mas ele só falou o seguinte, que a união afetiva, a união civil é feita pelo Estado. E vai chegar à educação. E o casamento é feito pela igreja, né? Então ele está sendo incoerente. Então, isso quando se tira a Constituição, quando a Constituição não tem como base, como quase todas as Constituições ocidentais, a própria palavra, automaticamente vai ter esse pensamento dicotômico, né? A secularização vai estar sendo distanciada da espiritualidade, né? E o mundo, na verdade, vai se secularizar e se distanciar da espiritualidade. Perfeito. Então, a educação também vai ocorrer e a gente vai ficar sempre nessa discussão humanista. Esse é um dos problemas da laicidade, né? De você separar tanto assim Estado e Igreja. Porque, não, mas isso aí são as leis do Estado. Sim, mas e o Estado é o quê? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui também. A guerra que nós estamos travando, ela vai ser vencida ou perdida se a gente prestar atenção, em primeiro lugar, na linguagem. Porque, olha, chavões como Estado Democrático de Direito, democracia, o Estado é laico, as instituições estão, né, funcionando, a harmonia das instituições, tudo isso é balela. São expressões emotivas. Sempre que você lança essas palavras assim, soltas, isso gera uma emoção nas pessoas, mas não há significado, não há referente na realidade. Eu conversava com alguns irmãos há pouco tempo, foi João Pessoa, domingo. Um grande exemplo disso também é Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, quando, não sei se vocês viram isso, quando foram falar durante a quarentena aí, de pegar o dinheiro do fundo eleitoral, 2 bilhões de reais, e passar para ajuda, né, aos necessitados da saúde, foi que ele disse: falar em tirar o fundo eleitoral, né, é um ataque à democracia. O fundo eleitoral é a democracia. Veja, uma criatura dessa, ele não sabe. Ele pensa assim, mas ele não sabe. Ele é o escravo da ignorância dele. Mas ele recita exatamente o mote. Isso é aquilo. Aí você pega assim,
O que é o fundo eleitoral? O fundo eleitoral é o dinheiro do pagador de imposto que é desviado para fazer campanha. Pronto, essa é a descrição. O que é a democracia? O poder do povo. Como é que o poder do povo é retirar meu dinheiro do povo e dar para o político? Então uma coisa não é a outra. Você entende? Se você não coloca as coisas nos seus termos, você perdeu. Quando o cara vem dizer assim, vamos aqui debater sobre aborto, ou saúde, como é? Saúde da mulher, saúde feminina. Não é aborto, é saúde feminina. Né? Vamos falar aqui sobre reprodução humana. Aí o cara começa a falar em matar bebês. Aí você não entra nessa história, você diz, peraí, não é aborto, é morte de criança, assassinato de bebês. Mude os termos para os que são verdadeiros, porque se você não buscar a verdade, veja, se sua inteligência não está ligada à verdade, você perdeu, meu amigo. Acabou, não tem mais debate. Você vai ficar cada vez mais acanhado, porque eles vão passando por cima de você, porque quem vai ser contra a justiça social? Né? Quem vai ser contra os pobres? Né? Quem vai ser contra a inclusão social? Né? O Papa disse... Eles têm direito a formar família. Peraí, o que é família, meu amigo? O que foi que Deus disse que é família? Um homem e uma mulher. Então eles não têm direito de formar família porque isso não é família. Está entendendo que precisa passar por uma guerra de palavras. Se a gente não conseguir, a gente já perdeu. A gente já está perdido aqui. Oi. E essa guerra de palavras, transcendendo o próprio sentido das próprias palavras, né? Um exemplo que o senhor citou do Rodrigo Maia, entender o que é democracia, não o que se convencionou por democracia, né? Mas o que é o referente na realidade. Democracia é uma palavra que nunca teve definição. E nem foi avançada, né? Todo mundo sabe. Nem só uma democracia. Só quem não tem poder é o povo, né? Na democracia. Porque... Naquela época dos caras batendo no STF, né? Aquele genocida lá, como é o nome dele? O presidente Toffoli. Que disse, não, é contra o fake news, é contra as instituições. É um ataque ao STF. Tipo mesmo. Pois é. É uma linguagem stalinista. Exatamente. Lembre-se disso. A palavra, ela tem um signo, que é o que você lembra, como ela é escrita, tem um significado, que é a descrição do que ela é, e tem um referente na realidade. O que isso é no dia a dia, né? Na prática? Eu digo, livro, aí você sabe como escreve o livro, você sabe o significado do livro, eu digo, isso aqui é um livro. Aí você diz, não, mas não é um livro. Não, eu estou dizendo, é um livro. Mas não é, meu amigo, isso é um copo, não é um livro. Isto é democracia. Entendeu? É isso que está sendo feito. Né? Isso aqui é educação. O que é educação? Precisamos de mais recursos para educar melhor. Mas peraí, meu amigo, não está bom não, 150 bilhões não dá para fazer na educação. Como é que se faz a educação na África? As pessoas não aprendem lá na África? Quantos africanos não já estudaram em Harvard? Quantos? Sabe como é que eles ensinam as criancinhas deles? Uma senhora no meio da rua lá, naquelas ruas bem pavimentadas, muito bem estruturadas, no meio do esgoto, pega um quadrinho, não é um quadro desse, não, aqueles quadrinhos assim, e fica desenhando as letrinhas ali, o guri aprende, meu amigo. Aprende. Qualquer escola, da pior que existir no Brasil, é melhor 1 milhão de vezes do que a da África. Então o problema não é estrutura, ainda que exista problema de estrutura. O problema é de formação. Né? De formação do professor e da formação do ensino. A estrutura do ensino. Por isso que a gente não pode abraçar isso e trazer para dentro da escola da igreja, porque é falido. O negócio está falido. Né? Então veja só para a gente ver como isso cabe na escritura, para passar adiante. Gênesis 3. Por favor, abram. 3. Então, quando a serpente disse,
no verso 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, ela inteligiu o que Deus falou, certo? Aí, agora, né, Satanás vai tentar mudar a verdade e, consequentemente, mudar a vontade. Porque Deus sabe no dia que... Não, ele continua, né? Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele está dizendo, o que Deus disse é mentira. É porque Deus não quer que vocês sejam inteligentes, distinguindo o bem e do mal. Só que Deus é a verdade. Deus é a verdade. Ele é que faz essa distinção. Nós não fazemos distinções à parte de Deus, mas como Deus sendo o nosso referente. Aí o texto continua, no verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável. Ele está mudando aqui o quê? A vontade. Depois que você mudou a inteligência da pessoa, ou seja, não está mais buscando a verdade, desde que a educação parou de buscar a verdade, mudou a vontade. A vontade não é aprender, a vontade é terminar o primeiro grau, terminar o segundo grau, pegar meu currículo, meu diploma. É isso que o cara quer. Não tem mais busca pela verdade, a busca é só pela a vontade de sair daqui. Aí mudou aqui a vontade, para dar entendimento, tomou do seu fruto e ele comeu. Deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí eu lhe pergunto, por que eles se cobriram se eles já estavam sempre nus? Porque mudaram o conceito de beleza. Perfeito, cara. Mudou a inteligência, a verdade, mudou a vontade e, no final, mudou o conceito de beleza. O que é belo agora? Ele olhou e disse, ficar nu é feio. Porque não corresponde à verdade, não corresponde ao que é bom. Aí eles começaram a ter vergonha de ficar nu. Não é belo. Dá para entrar... escrever alguma coisa sobre isso aqui, né? A relação hoje, por exemplo, da beleza, né? Hoje em dia tudo que é nu é belo, o que é bonito é para se mostrar, né? Do ímpio, né? Na verdade. O que é uma coisa bela? Ela precisa ser verdadeira e precisa ser boa, né? O pecado nem é verdadeiro, porque é justamente o contrário da palavra que Deus deu, e não é bom. Porque bom é aquilo que Deus disse que é bom. Portanto, tudo que é pecado é feio. Né? A gente diz isso às crianças, né? Faça isso não, que isso é feio. Por que é feio? Porque não é verdadeiro e não é bom. Em estética, acho que uma das primeiras, quando você está estudando estética, uma das primeiras escolas que você estuda é a Platão, porque ele fala do belo nesses textos que você estava falando, não é? Que a beleza ela existe no mundo das ideias e que o ser humano consegue retratar o belo por meio da memória, não é? Um ser que já viveu, não é? Nesse mundo transcendente e que pela memória você consegue resgatar o belo. A grande ruptura desse... Aí tiveram outras escolas, né? Depois dessa. Mas a grande ruptura para o conceito moderno de beleza veio com Kant, né? Que ele traz o conceito de juízo de gosto. Quando você retira a beleza do campo Objetivo. Do campo das ideias, né? A beleza não está aqui nesse campo, né? Mas eu resgato o belo, né? Para trazer para a tela de uma cultura, para ser o que, na verdade, está na minha cabeça, né? Simplesmente. O que é que o pessoal diz? Qual é a frase para isso? Gosto não
Claro que gosto se discute, né? Assim como religião e futebol. Futebol menos, né? Futebol não vale a pena discutir, mas religião e gosto se discute sim. Não, eu quero dizer assim, essa pessoa é feia, mas não é bem feia, é meu gosto. Não, ou ela é feia ou ela é bonita, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque precisa ser verdadeiro, né? Existe uma forma para você definir isso, que não é o objeto do nosso estudo hoje. Mas o gosto não é uma coisa assim etérea, né? Não é, a beleza não é uma coisa que cada um tem a sua. Existe o que é bom, o belo e o que não é belo. Só para a gente terminar, qual é a alternativa? Para a gente não ficar só com um problema. Qual é a alternativa? É a educação cristã pactual. Porque é a única que educa pessoas. Integralmente. Corpo e alma. Né? Ela não educa só a mente, ela educa meu caráter. A preocupação de um professor de uma escola cristã não é nota, não é fazer avaliação, nem dar um diploma no final daquele percurso. A preocupação é, nós estamos formando aqui um cristão, nós estamos formando aqui uma pessoa de caráter cristão. O que é que adianta sair daqui no final do ano, já leu todas as obras clássicas, sabe latim, sabe grego, sabe tudo e é um ímpio? Perdemos aquele aluno. Né? Então, a única educação que educa, para ser bem redundante, é a educação cristã, porque ela educa mente e coração. Ele diz assim, os classicistas, né, os que buscam a educação clássica, consideram a aprendizagem como algo muito além da aquisição de fatos e habilidades, muito mais que meramente passar em provas. Estas coisas geralmente distanciam o aluno do verdadeiro aprendizado. Geralmente é isso. Estudou para a prova. Quem estuda para a prova nunca vai se educar. Nunca vai. Os professores dizem isso direto, né? Meu amigo, não adianta você estudar na semana da prova. Você não vai aprender nada. Vai até tirar a nota, né? Pode até tirar a nota. Depois ele esquece de tudo que ele decorou só. Ele não buscou a verdade, ele não buscou inteligir aquilo ali. Ele simplesmente estudou para tirar a nota e tirou. Quando ele sai dali, ele não sabe escrever uma oração completa sem ter pelo menos 3 erros de português graves, né? Você conhece mesmo pela forma de escrever do sujeito, né? Assim, você tem que, eu acho que dá pena, né? O cara diz, eu sou patriota. Não é patriota, meu amigo. Você não respeita nem a língua pátria, quanto mais tua pátria. Ou a gente aprende, eu tô me colocando nesse mesmo, são 92% de analfabetos funcionais no Brasil, segundo o MEC. Eu tenho dificuldade de me colocar nos 8%, viu? Para ser bem sincero aqui. Não, eu acho que nenhum de nós está. Então, a gente precisa se acordar, né? Porque nós não somos tão patriotas assim. A língua pátria, meu irmão. A gente prefere estar estudando inglês sem saber nada de português. Por quê? Porque nós vamos ser analfabetos funcionais bilíngues. Não é lindo? Nem sabe português, nem sabe inglês. Mas arranha os dois. Mas é igual a história do cara aqui. Mas o quê? Mas está no Lattes, que é o que importa. A história do cara que disse que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o cara hispânico, né? Eu era lava-plato. Lava-plato. E agora, eu disse, agora que eu sei inglês, eu sou um bicho. Melhorou. Melhorou bastante. Então, o brasileiro ele tem um culto pelo diploma. Já percebeu isso? É um culto. Justamente isso que leva muita gente a ter medo, né, de sair do sistema do MEC. Tá entendendo? Porque fica com medo de perder essa segurança nesse diploma da nota. Que nem é É uma falsa. Serve, se você quiser enganar alguém, serve. Não serve você calar a boca do povo, né? Porque você diz assim, eu sou doutor. Aí o cara, eita, ele é doutor.
Se ele é doutor é porque ele sabe, né? Porque quem iria imaginar que a Universidade Pública Brasileira ia dar um título de doutorado a uma pessoa que não sabe? É impossível isso acontecer. Lula tem mais doutorado que juntando os doutores de Campinas tudinho. E quem é Lula? Uma besta quadrada. Se você É ou não é? pegar os grandes feitos da ciência no século XIX, nenhum deles tinha doutorado. Nenhum deles tinha diploma, meu amigo. A universidade, quando a universidade começou a se desviar, foi quando inventou a história de diploma. É o clube do Eu estava uma vez discutindo com um professor lá do seminário, ele estava fazendo a formação em filosofia, e eu caí na besteira de citar Olavo de Carvalho, né? E ele disse, aquele homem não tem nem bacharel em filosofia. Eu disse, é mesmo, mas ainda bem, viu? Porque se tivesse, o que é que, para um filósofo, especialmente para um filósofo, do que vale um diploma? Filósofo você precisa saber, meu amigo. Né? É vergonhoso um filósofo precisar de um diploma, só se for para ele ser professor universitário. Aí ele precisa de um diploma. Mas para ser filósofo mesmo de profissão, ele precisa deixar de ser filósofo para poder ser filósofo profissional. Então, irmãos, esse título que a gente tanto busca, que para muita gente é importante, e eu não estou dizendo aqui que você não deve ter título, não deve terminar a sua faculdade, eu não estou dizendo isso. Agora, não acho que aquele pedaço de papel vai lhe garantir conhecimento, não garante. Né? Porque até se tudo isso que a gente está falando a respeito de educação é verdade, logo, a última coisa que você deve confiar é o seu título. Quem está atrás disso não está atrás de conhecimento, não. Ele está atrás de entrar num jet set. Ele quer entrar num clube. Entendeu? Ele quer entrar num clube seleto, ele quer levar vantagem. Principalmente trabalhar no Estado, né? Exatamente. Ele quer uma teta para mamar. O pessoal pensa que assim, um título, quando você fala assim, eu tenho um título, é um peso tão grande que você tem nas costas, porque as pessoas acreditam de fato que você é ou especialista, ou mestre, ou doutora, tem algum tipo de pós-graduação. Então, assim, é muito sério. Hoje em dia, porque também tem a questão muito comercial, né? Essas especializações, os MBAs da vida. Então, é o pessoal fazendo uma especialização atrás da outra, né? Uma formação profissional tecnicista, e não tem a praticidade, né? Daquilo. E isso é muito grave mesmo. Porque o pessoal fala, por que você não faz isso? Eu disse, gente, eu não vou fazer isso, porque eu não vou ter prática nisso. Não tem sentido fazer a Professores universitários passam 5 anos na faculdade, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado. Aí passam no concurso, vão ensinar algo que eles nunca exerceram. Professor de administração que nunca administrou nada. Os meus piores professores eram os caras que eram PhD. Nunca. Eram os canalhos, ladrão, no meio da aula. Larissa, te pedi para falar. Começou uma polêmica no Instagram um tempo desse agora, alguns pedagogos aí cristãos, né, até da igreja presbiteriana, as pessoas que são meio famosinhas, fizeram um texto criticando a questão dos pais que querem educar, dizendo que... Foi mesmo, que coisa linda. Dizendo que... Pastor presbiteriano. Não, Pedagogo. não sei se é pastor, não sei se é pastor, não. É igual questão feminista. Mas ele é bem conhecido na área da educação aqui no Brasil. Sei. E ele falando lá que... Na verdade não foi ele, foi Terminar a gravação aqui, porque está gravando. Não, foi um ligado a ele que falou isso, né? Dizendo que hoje em dia está uma comercialização, porque eram vários perfis de pais, educadores, criando material para a família de trigo, né? Essas outras famílias, e que estavam banalizados, só que essas pessoas não eram capacitadas para isso. Aí fica aquela discussão. Tem que chamar quem? O MEC? Comentários. Oi? Tinha que chamar quem? O MEC. E eles são da área que concordam com as escolas, né? Essa 15, da vida, essas coisas. Já sei quem é. Só para a gente terminar aqui. A educação clássica desperta o amor pelo aprendizado. Uma sede apaixonada pela educação durante toda uma vida. O que molda os alunos, e estes sim, podemos chamar as pessoas verdadeiramente educadas. Os classicistas consideram a educação formal como parte do aprendizado.
Eles, no entanto, confiam no papel essencial da família, da comunidade cristã, da leitura individual e da reflexão para a preparação do coração e da mente. Ou seja, nem são só os pais, nem é só a escola, nem é só a igreja, mas é tudo isso e o indivíduo. Ele é responsável por se educar a si próprio. Nós precisamos ter essa responsabilidade. A gente fica falando sempre de filhos, mas nós, como adultos, precisamos nos educar, já que a gente também passou por esse sistema tão perverso. É uma responsabilidade do indivíduo. Paralelo ao moldar corações, para que por fim desejem a Jesus Cristo e seu reino. A educação cristã clássica se esforça para redimir a mente moderna, abandonar todos esses conceitos que a gente tinha, né? Afirmando em primeiro lugar que a mente existe e em seguida persuadindo os homens de que vale a pena possuir este tipo de educação. Então é indivíduo, mais família, mais escola, tudo tendo Deus como referente. E isso é educação cristã, certo? E com isso a gente termina de estudar esse primeiro livro, graças a Deus, depois de 11 aulas. Agora a gente vai passar para esse aqui, ensinando um trivium, certo? A gente fez uma análise geral da situação da educação nessas 11 primeiras aulas e agora a gente vai começar a ver como é que é essa educação na prática, tá bom? Na próxima semana, se Deus permitir. Alguém quer comentar? Evinha? Diga, Evinha, qual é o seu comentário? Qual é o salmo, Evinha? Você quer, Evinha? Qual é o salmo que é para cantar, Evinha? Diz aí. 8. Quem não sabe? Vamos orar e depois a gente vai cantar o Salmo 8, né? A pedidos. Senhor, obrigado por essa primeira série de estudos a respeito da educação cristã. Um assunto que tem despertado tanto a nossa igreja, tem nos dado alegria, Senhor Deus, de vê-la sendo colocada em prática. Pedimos que o Senhor continue nos dirigindo, abençoando o conselho dessa igreja, dando sabedoria, temor ao Senhor, abrindo, Senhor Deus, as portas, nos dando os recursos, os poucos recursos que nós precisamos e conscientizando o Teu povo, Senhor Deus, a respeito dessa grande obra que nós estamos fazendo aqui. Não fazemos ideia, Senhor Deus, da batalha espiritual que está ao nosso redor, porque decidimos fazer como o Senhor manda. Mas é sempre bom fazer aquilo que o Senhor nos ensina e ordena. Porque se a nossa inteligência, Senhor Deus, buscar a verdade, se a nossa vontade buscar o que é bom, então traremos, Senhor Deus, para a nossa memória aquilo que é belo, Senhor Deus, em conformidade com o que foi revelado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar em prática esse projeto para a Tua glória e para o bem, Senhor Deus, do Teu povo. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.